E aí galera, tranquilo? Bom, número decimal. O que seria número decimais? Peguei logo aqui como exemplo, só lembrando que número decimais é todo número que tem vírgula. Então aqui, olha, são exemplos de números decimais. 1,4, 0,75, 1,78, 0,005. Transformação de número decimal em fração decimal. Exemplo. Transforme os números decimais em fração decimal. Então, nesse caso, é muito simples. Observe que esse número aqui, 1,42, ele é um número decimal porque ele tem vírgula. Procedimento para você pegar um número decimal e transformar em fração. A primeira coisa que você vai fazer é repetir todo o número que está aqui, sem a vírgula, 142. Depois você divide. Observe que depois da vírgula você tem o 42, que é duas casas decimais. Tá? Depois da vírgula, a quantidade de números que aparece aqui corresponde à quantidade de casas decimais. Então, nesse caso, você tem aqui duas casas, então você coloca 2 zeros e acrescenta 1 na frente. No item B, 2,4, ele é um número decimal. Para transformar ele em fração decimal, você repete o número todo sem a vírgula e divide. Após a vírgula, você tem uma casa decimal, então você coloca um zero. Terminou de colocar o zero, acrescenta 1 na frente. Tá? Lembrando, a quantidade de zeros que corresponde à quantidade de casas decimais. Nesse caso aqui, eu vou repetir 0,008. Eu vou repetir o número sem a vírgula. Mas se você pegar e tirar a vírgula, vai ficar 0008, que é a mesma coisa que 8. Divide. Após a vírgula, tem 3 casas decimais, então você coloca 3 zeros e acrescenta 1. 16,761. Olha a vírgula, é um número decimal. Então, para você transformar para a fração decimal, você repete todo o número sem a vírgula primeiramente. Então, fica 16.761 e divide. Após a vírgula, tem 3 casas, então você coloca 3 zeros e acrescenta 1. Tranquilo? Galera, fração decimal. O que seria uma fração decimal? Observe o exemplo de fração decimal. 14 sobre 10, 178 sobre 1000, 4 sobre 100. Então, o que seria uma fração decimal? Fração decimal, primeiro que tem que ser fração, como o próprio nome está falando, e embaixo, que é no denominador, tem que ser 10, 100, 1000, 10.000, ou seja, o número que tem aqui embaixo tem que ser números que tem 1 na frente e o restante tem que ser 0. Então, pode ser 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Transforme as frações decimais em números decimais. Então, observe os exemplos abaixo. No item A, para você pegar essa fração, observe que é 28 sobre 10. Então, aqui embaixo é 10, então é uma fração decimal. Primeiramente, você vai repetir o número de cima todinho. Observe que está aqui embaixo, no denominador, é o 10. 10 tem um zero, então tem que ter uma casa decimal, então a vírgula fica entre o 2 e o 8. No item B, você tem 1.348 dividido por 1000. Procedimento. Primeiramente, você repete todo o número de cima, 1.348. Observe que aqui embaixo é 1000. 1000 tem 3 zeros. Então, aqui tem que ter 3 casas, então eu coloco a vírgula entre 1 e o 3. Fica 1,348. Nesse próximo exemplo, você tem 16 sobre 1000. O procedimento é o mesmo. Você repete o número, tá? E observe que aqui embaixo tem um 1000. 1000 tem 3 zeros. Então, esse número tem que ter 3 casas. Mas observe que aqui, se eu colocar a vírgula aqui, não vai ter 3 casas, vai ter 2. Então, o que é que eu faço? Eu acrescento o zero bem aqui. Aí, eu colocando a vírgula aqui na frente desse zero que eu coloquei, fica 3 casas decimais. Porém, observe que aqui na frente da vírgula não tem número.
Então você coloca mais um zero, tá? Não tem problema nenhum. Esse caso aqui é semelhante ao item C. Você repete o número sem a vírgula. Observe que aqui embaixo é o 1000. 1000 tem que ter 3 casas. Porém, se eu colocar vírgula aqui, só vai ter uma casa. Então, você precisa de mais 2 casas. Então, você coloca 2 zeros e coloca a vírgula. Agora sim, 3 casas. Porém, aqui na frente você coloca o zero. Então, 3 sobre 1000 é 0,003. Tranquilo, galera?